Bem, então de agora em diante gravando, tá certo? Aí vamos lá. Vamos trabalhar aqui com o teorema número 91 do nosso livrinho. Então, a função... cadê a minha mesa digitalizadora? Estava desligada. Eu querendo que funcione sem ligar no computador, não dá, né? Deixa eu ligar. Não coloquei no computador e queria que a mesa funcionasse. Vai funcionar agora. Ok. Então tá aqui, teorema. A função afim, né? Ou seja, uma função que tem essa forma, ax mais b, ela é crescente se e somente se esse coeficiente a for positivo. A for maior do que zero, né? A gente já disse que se o a for zero, aí você vai estar com a função assim, né? Só 0x mais b, então você vai estar com a função f de x igual a b, então você vai estar com a função constante e não com a função afim. Mas não é o nosso interesse. Nosso interesse agora nesse momento é falar da função afim. Então se o a for zero, ela é constante, não é afim. Então só existem duas possibilidades: ou o a é maior do que zero, ou o a é menor do que zero. E se o a for maior do que zero, o que acontece? Bem, ele está dizendo aqui o seguinte: f de x é igual a ax mais b é crescente se somente se acontece isso daqui, né? Isso é a definição de ser crescente. Por quê? Porque a gente viu... Alguém está tentando entrar? Permitir. A gente viu que... Veja que isso daqui é verdade, porque se você multiplicar isso daqui por x menos 1 dos dois lados, essa desigualdade, né? Quando a gente... se a gente supõe que o x1 ele é maior do que o x2, então o x1 menos o x2 é maior do que zero. E aí, se a gente multiplicar pelos dois lados essa desigualdade aqui por x1 menos x2, a gente vai estar multiplicando por um número maior do que zero, né? E aí, se a gente multiplicar dos dois lados aqui por x1 menos x2, você vai ter uma coisa assim, né? x1 menos x2 que multiplica f de x1 menos f de x2 sobre x1 menos x2, isso vai ser a multiplicação aqui do lado esquerdo, e isso vai continuar maior do que x1 menos x2 multiplicado por zero, né? Multiplicando zero. Tem alguém querendo entrar aqui? Permitir. Né? Então, se eu multiplicar dos dois lados essa desigualdade por x1 menos x2, o que eu vou ter é x1 menos x2 se cancela, então eu vou ficar com f de x1 menos f de x2 do lado esquerdo, e do lado direito, 0 vezes isso daqui dá zero. Então, passo f de x2 para o outro lado, aí eu vou ter que o f do x1 é maior do que o f do x2. Ou seja, o que eu tenho aqui é, se essa função aqui for crescente, né, então o que significa ser crescente? Significa que se o x1 é maior do que o x2, então o f de x1 é maior do que o f do x2. Foi essa a definição que a gente deu para a função crescente. Então ele está dizendo que se f de x, que é dada por isso, é crescente, então isso daqui vai ser maior do que zero. Por que isso daqui é maior do que zero? Porque a gente acabou de ver que dizer isso daqui e dizer isso daqui é a mesma coisa, né? Porque basta eu multiplicar por x1 menos x2 dos dois lados e eu chego nessa conclusão. E eu poderia voltar daqui para cá e eu ia ter a mesma coisa, né? Se eu tenho isso, então eu tenho isso daqui e consequentemente eu tenho isso. E se eu tenho isso daqui e consequentemente eu tenho isso. Portanto, é verdade, se a função for crescente, então isso daqui é um fato. Isso daqui acontece. Por isso ele colocou aqui. Se isso acontece, se somente se isso daqui acontecer. Mas isso daqui acontece se somente se isso daqui também acontecer. Por quê? Porque f de x1 é exatamente isso. É a vezes x1 mais b, né? Bota o x1 aqui, ó. É a x1 mais b, f de x1. Enquanto que f de x2, né, é
f de x2 é ax2 mais b. Então, aqui é o f de x1 e aqui está o f de x2. f de x1, f de x2. Aqui ele simplesmente repetiu e maior do que zero. Então, de fato, daqui para cá ele só substituiu esses dois pelas suas expressões. Ok. Agora ele diz que isso daqui só acontece se isso daqui acontece. Vamos limpar aqui para a gente ver. Verdade, né? Porque você vai fazer aqui ax1 aqui em cima no numerador. Vai ficar ax1, aí mais b, né? ax1 mais b, aí menos ax2 e menos b, né? Porque o menos muda os dois sinais que estão aqui dentro desse parênteses. Aí vai fazer mais b menos b, vai ficar o quê? Vai ficar ax1 menos ax2. Aí você coloca o a em evidência, fica a vezes x1 menos x2. Então, realmente, esse numerador aqui é a mesma coisa que isso daqui. E o denominador, ele só repetiu. Ok? Então, é verdade. Isso daqui, se somente se isso. Aí, por que daqui ele conclui que isso, se somente se o a for maior do que zero? Bem, porque eu estou considerando que x1 é maior do que x2. Então, essa diferença de baixo aqui é positiva. Então, você tem uma fração onde o denominador é positivo. Você tem uma fração onde o denominador é positivo. E em cima, você tem o número a. Você tem o mesmo denominador, que também é positivo, né? Que é positivo, que é o mesmo, né? Tanto em cima como embaixo. Ou se você preferir, você pode dividir, né? x1 menos x2 por x1 menos x2, você vai ficar com a maior do que zero direto. Ou pensando do jeito que eu estou te dizendo. Se você está multiplicando a por um número positivo e dividindo por um número positivo, e isso está dando positivo, é porque o a é positivo, né? Não poderia ser diferente, certo? Então, de uma maneira ou de outra, você acaba concluindo que o a é maior do que zero. Então, de fato, essa função é crescente se somente se o a for positivo. Acabamos de provar que se ela for crescente, então o a é positivo. Mas como é um se e somente se, né? É crescente se e somente se e somente se, então eu preciso demonstrar o contrário. Eu mostrei que se for crescente, então o coeficiente a é positivo. Eu tenho que mostrar agora que se o a for positivo, então ela é crescente, né? Isso daqui não foi demonstrado? Foi não, né? Ele só demonstrou um sentido. Perdão, ele demonstrou os dois, porque ele está dizendo o tempo todo se e somente se. Então, a volta também vale, porque se você ler ao contrário, também é válido. Se o a for maior do que zero, então isso acontece. Se isso acontece, então isso daqui acontece. E se isso acontece, isso acontece. E se isso acontece, isso daqui também acontece. Então, se o a for maior do que zero, você tem que a função é crescente. Então, está demonstrado. Então, foi a parte 1 do nosso teorema. É porque eu não puxei para cá, né? Agora é T1, agora é a parte 2. Teoremas, como diz ele aqui, no plural. Esse é o primeiro teorema, esse é o segundo. Então, segundo teorema. Agora, ele está dizendo que é decrescente se e somente se o coeficiente é negativo. Então, ele faz uma demonstração parecidíssima, né? Então, de novo, agora ele diz assim, é decrescente. Então, se é decrescente, o que a gente diz? A gente diz assim, x1 menos x2 sendo negativo, ou seja, x1 sendo menor do que x2, ou a gente pode dizer positivo, né? Pode, vamos dizer positivo. Então, x1 menos x2 é positivo, ou seja, eu estou dizendo que o x1 é maior do que o x2, isso vai implicar, se ela for decrescente, né? Se ela é decrescente, isso vai implicar que o f do x1, já que o x1 é maior do que o x2, o f do x1 é menor do que o f do x2. Então, quando ele diz que ela é decrescente, ele está dizendo que se isso daqui é positivo, então em cima é negativo. Certo? Então, é isso que nos diz a definição da função ser decrescente. Então, se ela é decrescente, essa divisão dá um resultado negativo, porque se eu considerar aqui embaixo é positivo, ou seja, se eu considerar x1 maior do que o x2, então em cima é negativo. E vice-versa, se eu considerar
que o x1 é menor do que o x2, então eu tenho que o f do x1 ele é maior do que o f do x2. Então o que acontece? Se o x1 é menor do que o x2, então essa diferença é negativa. Mas aí a parte de cima seria positiva. De qualquer forma, a divisão dá sempre negativo. Então é verdade. Alguém quer participar? Permitir. Então é verdade, esse primeiro se e somente se. Se ela é decrescente, isso acontece. E se isso acontece, ela é decrescente. Aí o segundo se e somente se. Bem, daqui eu quero concluir que isso daqui é verdade. Isso continua menor do que zero. Tudo que ele fez foi, pegou o f de x1, substituiu pela expressão do f do x1. Pegou o f do x2 e substituiu pela expressão do f do x2. Embaixo ele só repetiu e continuou dizendo que é menor do que zero. Então tá certo, né? Ele só botou a expressão. Então não tem nada o que dizer. Tá certo. Então essa primeira, se somente se é verdade, essa segunda também. Vamos para essa daqui. A mesma coisa, né? Ele fez ax1 mais b menos ax2 menos b. Como a gente fez aqui, ó. Aí cancela o b com o b, coloca o a em evidência. E aí ele fica com ax1 menos x2 sobre x1 menos x2. Então, novamente, né, dividir esse número por esse número e você tem que o a é menor do que zero. Como é se e somente se, já está demonstrado no sentido e no outro. Então, termina aí a demonstração. É verdade os dois resultados. E é importante... Meu fone caiu, deixa eu pegar aqui. É importante que esse resultado fique na cabeça da gente para o resto da vida, tá? Porque esse resultado é um resultado clássico que deve ser considerado. Ah, o Adilson levantou a mão. Oi, Adilson. À vontade. À vontade. Sim, verdade. Sei. É, no cadeado? Aqui. Tá. Eu preciso pedir para... Esse é daqui então, né? Tá. Então melhor esse, né? Ok, tá certo, tudo bem. Valeu, obrigado. Então feito, né? Demonstração do teorema tá aí, dos dois teoremas, na verdade. Agora a gente precisa entender bem o resultado, tá? O que o cara tá te dizendo é que se eu olhar para uma expressão assim, ó, f de x igual a 2x mais 1. Não penso duas vezes, tá? Eu olho para aqui para o primeiro valor, o valor que está multiplicando a, eu vejo que 2 é um número positivo, 2 é um número positivo, então, ok, eu sei que o gráfico dessa função sobe, porque o a é positivo, tá certo? Então basta olhar para o primeiro número, se ele for positivo, o gráfico dessa função é subindo. Então está aqui o eixo x, está aqui o eixo y, seja lá onde tiver. Não me importa, se eu quero saber se ela sobe ou desce, basta olhar para esse primeiro valor. Se o valor é positivo, ela está subindo, né? Agora, se eu olho para a expressão da função e está lá menos x, sei lá, menos 1, então eu sei
que o gráfico dessa função, não estou me preocupando muito onde é que ele passa, mas eu sei que ele desce, porque aqui é um número negativo, tá? Então basta olhar o número que multiplica o x e eu sei se a função sobe ou desce, se ela é crescente ou decrescente. É isso que esse resultado aqui está estabelecendo. Mas estabelecendo da maneira que tem que ser, né? Para gente que trabalha com matemática. É claro que eu poderia só dizer isso a vocês, e é claro que quando vocês estiverem trabalhando no ensino médio, vocês talvez possam poupar o aluno de demonstrar esse fato. Você não precisa de uma demonstração formal a princípio. Você pode estar diante de uma turma que é mais engajada, que gosta mais de matemática, e você se diverte dando também a demonstração desse fato. Mas aqui em especial, que vocês estão em formação de matemática, é preciso entender que o objetivo do matemático é justamente generalizar fatos, né? O matemático não está interessado em resolver só a equação de Bhaskara, né? Uma equação de segundo grau usando Bhaskara. Ele quer demonstrar a fórmula de Bhaskara. Ele não quer só saber que a função cresce ou que ela decresce. Ele quer provar que isso é fato, né? Porque o coeficiente, sendo maior do que zero, ela sempre cresce. Que sendo menor do que zero, ele sempre decresce. E isso é característica do matemático, tá? Então não podia ser diferente num curso sendo um curso de matemática. Bem, aí sinal da função. Pronto, a gente estuda essa coisa do crescente e do decrescente porque resolve muitos problemas. Existem muitas situações em matemática em que a gente precisa saber se a função está subindo ou descendo, né? E vocês imaginem as diversas aplicações que podem ter. Você pode estar falando de temperatura, aí você precisa saber se a temperatura vai subir, se vai descer. Você pode estar falando em projeção econômica, né? O pessoal que trabalha com a bolsa, com aquele monte de gráficos. Então saber se a função vai ser crescente ou se ela vai ser decrescente, onde ela vai atingir o ponto máximo e vai começar a descer, onde ela vai atingir o ponto mínimo e vai começar a subir, são informações com aplicações muito importantes. Então estudar o sinal da função é estudar onde é que a função está dando resultados positivos, onde é que ela está dando resultados negativos. Então, por exemplo, se você sabe que uma função à esquerda de um certo valor, né, antes do número 1, por exemplo, ela só dá resultados negativos, e depois do número 1 ela passa a dar resultados positivos, então você sabe que essa função teve que subir ali, ela teve que crescer ali, né? Então são informações que têm aplicações muito importantes. Então estudar o sinal de função é fundamental para depois você resolver equações que modelam problemas. Então tem que estar atento a essas coisas e aprender bem como é que mexe com isso. Então está aqui, ó, estudo do sinal de uma função. Então seja f uma função, né, de a em b, de dois conjuntos a e b, e y igual a um f de x. Vamos resolver o problema para que valores de x temos que o f de x dá resultados positivos, que o f de x dá zero ou que o f de x é menor do que o zero. Então aqui, por exemplo, ó, quando você está com um gráfico aqui embaixo, abaixo do eixo x, se você for olhar os valores, né, pega um ponto aqui da função. Você vai ver que o y dela é embaixo, ou seja, isso daqui dá um resultado, você pode não saber qual é, mas você sabe que ele é menor do que zero, ele está abaixo do eixo x. Então quando você vai aproximando aqui valores de x, né, aqui está o x, o valor do x. Então, quando você calcula nesse x, o resultado dá negativo. Aí você aproxima um pouco mais. Pega um x mais perto aqui do menos 1. Pega um x aqui mais perto do menos 1. Acho que vou ampliar um pouco isso, né? Vai ficar melhor. Pega um x mais perto aqui do menos 1. Aí o que acontece do resultado dele no y? Vai estar por aqui. Esse resultado continua sendo negativo, né? Esse resultado continua sendo negativo. Não sei qual é, mas continua sendo negativo. Então, se eu aproximar ainda mais do menos 1, né? Peguei um ponto aqui da função mais perto do menos 1. O x aqui está mais perto do menos 1. O y vem para cá, mas ele ainda continua negativo.
ele ainda continua negativo. Certo? Agora, quando eu chegar e pegar o x exatamente menos 1, aí o meu y, dessa vez, é 0, né? O y está aqui, ó. A gente não está nem vendo o desenho. Estou desenhando aqui, ó. O y está 0. Então, quando você pegar menos 1, a resposta vai ser 0. Ou seja, o f do menos 1, ele é 0. Agora, se o x ele for menor que o menos 1, os f's que eu calculei estavam dando na parte de baixo do eixo x. Então, o f do x é menor do que 0, que é o nosso y, né? O f de x é dado no y. Ok. Aí passei do menos 1. Vou pegar por aqui. Um ponto aqui. Agora o resultado é positivo. Posso não saber qual é o valor do x, do y que vai dar aqui, mas eu sei que deu um resultado positivo, porque está acima do eixo x. E isso vai continuar assim até eu chegar aqui no 2. Ó. Cheguei no 2, o y ainda é positivo. Chegando antes do 2, né? O y ainda é positivo. Vou me aproximando do 2, né? O x vai se aproximando do 2. E aí o y continua ainda positivo, está aqui em cima ainda. Agora, quando eu pegar x exatamente igual a 2, aí você nem vê o gráfico, né? Nem vê o meu traço, porque eu estou levando ele aqui para o 0. Levei ele para o 0. Então, quando eu calcular o f do 2, vai dar 0. A gente diz que aqui no menos 1 deu 0, então a gente diz que menos 1 é raiz dessa função. No 2 deu 0, 2 é raiz dessa função. 4 é outra raiz dessa função. E 7 é outra raiz dessa função. Então, quando o f do x for igual a 0, x é raiz de f. É assim que a gente diz. Então, aqui as raízes são menos 1, 2, 4 e 7. Aí agora, se eu pego no 2, deu 0. Se eu pegar depois do 2, volta a dar resultados positivos. Volta a dar resultados positivos, né? Depois do 2, volta a dar resultados positivos. Até onde? Bem, até chegar aqui perto do 4, está dando resultados positivos, né? Resultados acima do eixo x. Quando chegar no 4 dá 0, quando passar do 4, vai passar a ser resultados negativos. Negativos. Né? Até onde? Até chegar no 7. Quando chegar no 7, o resultado vai dar 0, e quando eu pegar valores depois do 7, maiores do que o 7, os resultados da minha função passam a ser de novo positivos, né? Na parte de cima. Todo mundo entendeu isso? Né? Dependendo como eu vou variando o x, eu vou tendo os valores de y variando, hora positivo, hora negativo. Vou apagar ali tudo e vou dizer como é que a gente geralmente vê o sinal. Então a gente diz assim, deixa eu apagar geral aqui, né? Aí como é que a gente coloca o sinal? O que é o sinal para a gente? A gente vai dizer assim, aqui ó, antes do menos 1, negativo. Aí do menos 1 até o 2, positivo. Do 2 ao 4, positivo novamente. Do 4 até o 7, negativo. Do 7 em diante, positivo. Tá? Então a gente marca assim quais são os sinais. E isso é muito importante. Vai resolver muitos problemas. É bom a gente se concentrar nessa ideia. Tá? Então isso é a ideia de estudar o sinal. Então, para se estudar o sinal de uma função, quando a função está representada no plano cartesiano, basta examinar se é positiva, nula ou negativa a ordenada, ou seja, o eixo y de cada ponto da curva. Então está aqui o exemplo nesse gráfico e está aqui o que a gente acabou de estar discutindo. Ó. Positivo, negativo, positivo, positivo, negativo. Tá? E aí ele usa toda essa notação, né? Observe inicialmente que interessa o comportamento de y igual a f de x em relação ao eixo x.
não importando a posição do y, né, do eixo dos y, preparando o gráfico com um aspecto prático, né, preparando o gráfico com aspecto prático, temos, ou seja, ele ignora aqui, ele nem coloca mais o eixo y. O eixo y estava aqui, ó. O eixo y estava aqui. Mas a gente não precisa colocá-lo mais. Não precisa, porque o que eu quero saber é se a função está embaixo, se está em cima em relação ao x. Antes do menos 1 está embaixo. Entre o menos 1 e o 2 está em cima. Entre o 2 e o 4 está em cima. Entre o 4 e o 7 está embaixo. Depois do 7 está em cima. O y é o sinal do que eu quero de fato. Mas eu não preciso de fato desenhá-lo. Né? Me interessa só saber quais são os sinais enquanto eu vario o x. Então, a gente nem coloca o eixo y. Só coloca o eixo x. E aí a gente escreve aqui, ó. F de x é 0 nas raízes. Se somente se x for igual a menos 1, 2, 4 ou 7. É positivo quando o x estiver entre o menos 1 e o 2. Ou seja, o x for maior que o menos 1 e menor do que o 2. Ele está falando desse trecho aqui. Do menos 1 até o 2. Então essa parte aqui, x maior que menos 1 e menor do que 2. Onde mais? Se ele for maior do que o 2 e menor do que o 4. Também é positivo. E depois, quando ele for maior do que o 7. Essa é a parte positiva. Aí quando é que o f de x dá resultado negativo? Quando eu pegar x menores do que o menos 1. Ou quando eu pegar o x entre o 4 e o 7, aqui. Ok? Então, o que está escrito aqui é o que a gente identificou aqui. Isso é o estudo do sinal, tá? E isso é fundamental para a gente resolver problemas diversos. Então, não fujam. O estudo do sinal não dá para fugir dele. Ele é extremamente útil, tá bom? Não fujam dele. Assim, a gente viu aqui para qualquer função, mas aí a gente vai fazer isso para parábolas e para retas, basicamente. É isso que a gente vai fazer nesse nosso estudo. Então, sinal da função afim. Caramba, é o sinal mais simples possível, né? Por quê? O que ele está dizendo aí é o seguinte, ele esclarece aqui com muita anotação, mas eu vou dizer de maneira, acho que mais direta. Então, se você tem a função afim, você só precisa olhar, né, na verdade, para o eixo x, como a gente já viu agora há pouco, para estudar o sinal. Então, você está com a função afim, aí você vai calcular a raiz dela, né? Vai calcular a raiz. Então, você está lá com a função f de x da forma ax mais b. Você quer a raiz, ou seja, você calcula quando é que o f de x, que é o ax mais b, vai ser igual a zero. Né? Você quer saber quando é que isso dá zero. Ora, então você passa o b para o outro lado, menos b, passa o a para dividir e descobre qual é a raiz, né? Aí você vai e marca essa raiz aqui. Não importa onde, né? Qualquer lugar. Você diz aqui que esse daqui é o valor menos b sobre a. Se menos b sobre a é porque eu estou colocando letra. Pode ser 2, 3, 5, menos 1, menos 4, sei lá. Menos meio, meio. É uma raiz. Aí você olha para o valor do a. Você olha para o valor do a. Se for positivo, você sabe que está diante de uma função crescente. Aí você faz esse diagrama. Isso não é um gráfico da função. É um diagrama, certo? Você faz uma linha horizontal e faz um gráfico subindo porque você viu que o a é positivo. Aí você já sabe que para cá só vai dar resultados positivos e para cá só vai dar resultados negativos. Não importa onde está o y. Não importa onde está o y. Então o y está aqui, por exemplo. Não precisa desenhar. Porque vai ser negativo para todo x que for menor do que isso. E vai ser positivo para todo x que for maior do que isso. É o que ele está dizendo aqui. Ó. É o que ele está dizendo aqui. A raiz é isso, menos b sobre a. E se o a for maior do que zero, então você tem que a função vai ser maior do que zero. E se o a for menor do que zero, vai ser crescente, né? E se o a for menor do que zero, vai ser decrescente. Então, isto é, se o x é maior do que o menos b sobre a função tem um sinal de a. Ou seja, se o a é positivo, para valores maiores do que a raiz, isso daqui é positivo. E para valores menores, isso daqui é negativo.
E para x menor do que o menos b sobre a, menor do que a raiz, acontece que se o a é positivo, então é negativo quando for menor do que a raiz e é positivo, né? E quando for ao contrário, quando você tiver a situação, opa, nem preciso do eixo y, não vou colocar o eixo y, vou colocar só o eixo x, né? Então você vai fazer a conta e você olha para o valor do a na expressão f de x igual a x mais b, bateu o olho aqui no a e descobriu que o a é negativo. Ah, então você sabe que é uma função que desce. Opa, vou fazer com esse. É uma função que desce. Ela toca o eixo aqui no valor que você vai calcular, no menos b sobre a, na raiz. E aí você vê, ó, tá na parte de baixo. Então, daqui para cá, resultados negativos. E para cá, resultados positivos. Aqui, ó. Daqui para lá, negativo, e daqui para cá, positivo. Porque, repito, o y não importa onde ele estiver, né? Se eu pegar valores aqui, os resultados são todos positivos. Então, quando o x está por aqui, só tem os resultados positivos. Quando eu passo com o x daqui para cá, os resultados no y darão negativo. Oi, não, tá falando comigo não. Então, tá certo, gente? É assim que se faz, então, o estudo do sinal da reta. É um estudo mais simples que tem, né? É o da reta. Eita, aí eu digo é o mais simples que tem, aí a pessoa não entendeu. Não é muito bom dizer isso, né? O cara diz, é o mais simples que tem, aí o cara não entendeu. Aí ele fica, caramba, é o mais simples e eu não entendi, me ferrei. E agora, quando ele vem, é com o mais complicado. O professor tem que tomar muito cuidado com o que diz. Pode ser sempre, ao invés de ajudar, pode atrapalhar. Deixa eu só pegar uma aguinha rapidinho aqui. Vou do lado da geladeira. Voltou. Então, tem que tomar cuidado, né? Então é o mais simples mesmo, e se você teve alguma dificuldade de entender, se preocupe não. Depois você pensar mais um pouquinho, você vai ver que é simples mesmo, tá? Se assuste não. É simples e é importante. Não pode deixar de jeito nenhum de entender isso aqui. Ok. Aí, exemplos, tá aqui, né? Exemplos. Você vai fazer o estudo do sinal da função dada por 2x mais 1. Você olha para quem? Olha para o a. 2 maior que 0. Então você já sabe que você está diante, né, de uma função crescente. Aí o que você vai fazer? Você vai procurar a raiz dessa função. Você vai fazer 2x menos 1 igual a 0. Vai passar o menos 1 para o outro lado, vai passar o 2 para dividir e descobre que a raiz é meio. Pronto, aí você faz o eixo x, não precisa fazer o eixo y, né? Faz o eixo x, não precisa, acho que alguém levantou a mão, não precisa fazer o eixo y, aí marca um ponto, diz que é meio, né? E chega aqui e marca a tua reta crescente. Não se preocupa muito de inclinar para mais ou menos, não. O que importa para você é que ela é crescente. Então você sabe que passou do meio, os resultados são positivos. Antes do meio, o resultado é negativo, né? E aí você tem aqui o estudo do sinal. Para x maior do que meio, resultados positivos. Para x menor do que meio, resultados negativos. Pronto, isso é o estudo do sinal. Escrever isso aqui é fazer o estudo do sinal, tá? Muita gente pergunta, tenho que escrever? Sim, se você está fazendo o estudo do sinal, você tem que escrever. Se for uma prova aberta, né, em que você tenha que escrever as questões, e for pedido para você fazer o estudo do sinal, é isso que você tem que escrever no final, né? Você faz o desenho, o diagrama, né, o esquema gráfico, como diz ele aqui, e escreve. Não precisa fazer o gráfico da função, tá? Não precisa fazer o gráfico da função. Pode fazer, mas não precisa. O estudo do sinal é isso daqui com essa expressão, com essa explicação que tu dá ali. Alguém levantou a mão ou pediu para entrar?
Acho que não. Não sei, houve um barulhinho. Não. Pelo visto, nenhum problema. Ok, qualquer coisa é só falar. Bem, e aí a parte em que o A é negativo, né? Aí ele aqui nessa, ele colocou o -2. Note que eu não estou nem aí para o outro número, né? Eu não olho para esse, assim como eu não olhei para esse -1. Só olho para o A, para o primeiro valor. É negativo, então não penso duas vezes. Passo o eixo X, né? E vou fazer o estudo do meu sinal. Aí eu preciso saber quem é a raiz. Aí o que eu faço? Calculo o f de x igual a zero. F de x igual a zero, ou seja, eu faço menos 2x mais 4 igual a zero. X vai ser igual a menos 4 dividido por menos 2. X vai ser igual a 2. Então, eu sei que a raiz da função é 2. Então, eu vou lá e marco o número 2 aqui, né? Na minha reta, qualquer lugar. E como o A é negativo, eu sei que é o gráfico de uma função decrescente. Aí eu vou e passo uma linha decrescente assim para formar o diagrama e para poder dizer para mim mesmo, ó, do 2 para cá a linha está embaixo, então é negativo. Do 2 para cá a linha está em cima, então é positivo. E aí eu escrevo o sinal. Está aqui o sinal. Para x maior do que 2, f de x é menor do que 0. Então, passou do 2 é negativo. Então, para x maior do que 2, o f de x é menor do que 0. Para x maior do que 2, né? E para x menor do que 2, o f de x é maior do que 0. Então, se eu pego daqui para cá, o f de x é positivo. E se eu pego daqui para lá, o f de x é negativo. Ok? A brincadeira melhora quando a tua função é definida por um quociente, né? Porque aí você tem que olhar em que trecho, em que intervalo do eixo x, em cima é positivo e embaixo é negativo. Ou em cima é positivo e embaixo também é positivo. Ou em cima é negativo e embaixo também é negativo. Porque você vai fazer divisões, né? Se é um quociente, se é uma função que é definida por um quociente entre duas expressões algébricas. Aí você vai ter que estudar o sinal das duas partes, da de cima e da de baixo, e calcular o sinal fazendo a divisão do sinal, né? Positivo por positivo, negativo por negativo, etc. A gente vai fazer isso mais à frente. Ok. Então tá aí. Isso é o estudo do sinal, estratégia importantíssima. Eita, temos mais uma linha vermelha, significa dizer que tem um monte de exercício para fazer aí, tá? Podem se divertir, fiquem à vontade. Façam exercício. E aí a gente terminou aqui a parte de funções constantes e afim. Já fizemos conjuntos, já fizemos funções, já fizemos funções constantes e afim. Então o próximo passo é falar de funções quadráticas. Funções quadráticas. Eu acho que eu esqueci de apagar algumas coisas aqui, deixa eu dar uma apagadinha. Então vamos lá, vamos falar de funções quadráticas. Na verdade, assim, eu tenho uma ótima memória afetiva em relação a funções quadráticas. Quando eu aprendi funções quadráticas, a gente aprendia na antiga oitava série, que hoje em dia deve ser chamada de nono ano, né? Aprendia no nono ano. E aí eu lembro que muita gente gostava, né, de ficar fazendo aquelas continhas da fórmula de Bhaskara. É a primeira vez que a gente faz um exercício de matemática longo, né? Dá 2 páginas fazendo conta. A gente começa a se achar bom, né? Diz, pô, eu sei muita matemática. E aí a gente começa também quando a gente encontra um menino da 7ª série, da 6ª série, a gente não sabe resolver uma equação do segundo grau, né? Eu lembro que a gente ficava meio metido quando sabia resolver a equação do segundo grau. Então, as equações de segundo grau são um dos objetivos de você estudar funções quadráticas. Você estuda função quadrática para depois resolver equações e inequações que envolvem polinômios de grau 2. Que, na verdade, as aplicações em geral se envolvem com questionamentos equacionais, né?
geralmente os problemas são equacionados. Primeiro modelados e equacionados. E aí a função, o estudo da função, é você estudar a forma como há a variação, né, do que na equação é chamado de incógnita e na função é chamado de variável, que é justamente porque você estuda a variável, que é para você poder descobrir as incógnitas depois. Então tá aí, vamos lá para a função quadrática. É isso, uma função quadrática é uma função de números reais em números reais e que é dada por uma expressão desse tipo, com algumas condições. A, B e C são números reais e o A não pode ser zero. Por que o A não pode ser zero? Por motivos óbvios, né? Você tem f de x igual a x2 mais bx mais c. Se você deixar que o A seja zero, aí aqui fica 0x2. Aí tudo que fica é bx mais c. O número vezes a variável mais c. Isso daqui seria uma afim. Seria uma função afim, né? O número vezes a variável mais c. Ou seja, ax mais b, né? Seria a forma x mais b. Então seria afim e não quadrática. Para ser quadrática, eu preciso que o x2 continue. Mas eu não preciso nem do x nem do c, né? Essa função poderia ser assim. F de x igual a um número vezes x2. Ela já seria quadrática. Então isso permite que tanto b seja zero, como permite que o c seja zero. Na minha época a gente dizia que a função era incompleta em b, quando b era zero, e incompleta em c, quando c era zero. Certo? O c sumia, o b sumia. Então quando o b some, você está diante de uma função assim, né? ax2 mais c. E quando o c some e não o b, você está diante da função da forma ax2 mais bx, né? Então tudo isso é função quadrática. Essa incompleta em c, essa incompleta em b, e essa daqui incompleta nos dois, no b e no c. Né? E aí ele dá alguns exemplos aqui, ó. Essa daqui é completinha. Tem o 1 como a, o menos 3 como b e o 2 como c. Tá aqui, ó. Ele sai dizendo a você. Essa também é completa, essa é completa e essa é incompleta em b, né? O b é zero. Essa daqui também é incompleta, só que em c. O c é zero. E essa daqui é incompleta tanto no b quanto no c. Tá? Então, isso são funções quadráticas, funções de R em R que são definidas dessa forma. Tá? Qualquer outra tentativa de fazer isso de maneira mais mirabolante piora a situação. Então, a melhor maneira de definir é só dizer isso mesmo e acabou. Então, se algum dia for dar aula sobre o assunto, e vai dar provavelmente, então é isso. Diga exatamente o que está aí nesse livrinho, organizadozinho no teu quadro, explica direitinho ao teu aluno que não tem problema. Vão entender. Não todos, né? Porque a vida é feita assim mesmo. A gente faz o possível para que todos entendam. Mas acontece de alguém não entender. Isso faz parte da vida, tá? Então não se martirizem. Eu não concordo quando o pessoal diz que... O educador gosta muito de dizer assim, né? Você tem que fazer o teu aluno gostar da tua disciplina. Eu digo, rapaz, eu nunca vi ninguém dizendo na culinária assim, você tem que fazer as pessoas gostarem de jiló. Nunca vi. Todo mundo acha natural, né? Rapaz, a maioria das pessoas não gosta de jiló, não. E todo mundo acha normal. Não há nada demais. Agora, quando é disciplina, o pessoal vem pra cima da gente dizendo que a gente tem que fazer as pessoas gostarem. Não me sinto com essa missão de fazer as pessoas gostarem, nem quando dei aula no básico. Eu encontrei muitos alunos que não gostavam de matemática e continuaram sem gostar. Eu não queria que eles deixassem de gostar de mim, ficar com raiva de mim por causa da matemática, eu não queria. Mas continuar não gostando de matemática acho normal. Não acho assim, acho importante, por exemplo, se alguém descobrisse que o jiló era a cura de uma doença importante, pode ter certeza, eu comeria gostando ou não. Então eu acho que, eu sempre disse aos meus alunos, matemática seria como jiló nesse caso. Você tem que comer gostando ou não, porque ela vai te salvar a vida, tá? Ela vai ser muito importante, seja lá qual for a profissão que você for exercer, em algum momento você vai precisar de matemática. Então é melhor se adaptar.
gostar dela um pouquinho pelo menos. Suportar o gosto do jiló. Então tá aqui, né? Essa é a maneira que eu vejo mais simples, gosto muito dessa forma de apresentar, gosto desse livrinho. Aí, eu esqueci mesmo de apagar as coisas, deixa eu apagando as coisas que eu fiz na aula anterior. Então vamos lá, construir gráfico. Aí para construir gráfico a gente já começa a não ter muita matemática, né? Eu disse a vocês no início do curso que quando vocês forem estudar cálculo 1, vocês vão ter mais ferramentas para poder construir gráficos de função. E que no ensino médio a gente se limita a ir no máximo até a função quadrática. A gente não fica trabalhando muito o gráfico de polinômios de grau 4, grau 5, etc. Porque com a ferramenta do cálculo diferencial e integral, a gente vai ter mais facilidade de fazer isso. E aí, aqui no curso superior, vocês aprendem essas coisas e aí vocês vão dominar várias maneiras de fazerem gráficos, né, de função. Mas no ensino médio, que é praticamente como a gente está tratando aqui, né, elementos de matemática, é uma revisão do ensino básico, então fica claro que a gente não tem muita matemática para poder fazer gráfico. Aí o que a gente faz? A gente fica fazendo pontinhos, né? Vai calculando uns pontinhos, faz uma tabelinha e vai desenhando um gráfico, né? Pontinho, pontinho. Então, a princípio, né, quando o cara vai desenhar isso daqui, o que vai acontecer, né? Ele vai fazer a tabelinha e ele vai marcar esses pontinhos, né? Vai marcar um pontinho aqui, que é esse primeiro, vai marcar este pontinho, este outro, depois vai marcar um outro mais à frente, um outro aqui também, que são esses dois, e marcou um mais à frente ainda. Isso ele foi variando o x, né, e calculando os valores de y. Aí ele pensa no final assim, como isso é uma função de r, né, isso é uma função de r em r, já que é uma função de r em r, se eu pegar valores de x aqui, né, além desses pontinhos, eu terei uns pontinhos que vão seguir mais ou menos o esquema que eu já estou vendo que acontece por causa dos poucos pontinhos que eu calculei. Então isso aqui é um pouco de adivinhação, né? Quem me garante que esse gráfico não fazia assim, né? Certo? Então, a princípio, né, a matemática que a gente tem aí não garante muita coisa não. Sei lá se é aquele gráfico não. Mas a gente diz pro menino, olha, é assim, vai ficando assim e tal. Mas é um chute, né? Um chute bem razoável que a gente não explica muito no ensino básico. Aqui vocês vão entender por que a gente sabe que o gráfico não faz aquela loucura ali entre aqueles dois pontos, tá? Então, beleza. Então, é assim que a gente deve saber o gráfico de uma parábola, né? Isso aqui, o gráfico das funções polinomiais de grau 2, que é chamada de função quadrática, são parábolas, né? São parábolas. E a gente só ensina no máximo isso, faz uns pontinhos e aí a gente não esconde, né? Por que a gente tem certeza que não faz essa loucura. Segue mesmo os pontinhos, mais ou menos como eles estão, para os poucos valores que a gente coloca aqui. Então é isso, é uma parábola. Aqui tem concavidade voltada para cima, que a gente já deve saber que quando a gente olha para uma função, né, quadrática da forma ax2 mais bx mais c, se esse valor do a ele é positivo, então a concavidade é para cima. É o que acontece aqui, o valor do a é 1. E aqui a concavidade é para baixo, ou seja, isso aconteceu porque o valor do a era menos 1. Tá certo? Uma outra coisa interessante que acontece é que essas duas funções aqui, elas são incompletas em b, né? Você tem que o b é 0, tanto nessa quanto nessa. Aí uma coisa interessante é que o gráfico ele é simétrico em relação ao eixo y. Quando você olha para o eixo y, deixa eu ver se consigo passar o traço. Consegui. O que tem à direita é exatamente o que tem à esquerda. Ou seja, se você desenhar uma parábola dessa e depois dobrar o papel ali no eixo y, a parte da direita vai cair exatamente em cima da parte da esquerda. É simétrica em relação ao eixo y. Isso acontece porque o b é 0.
Então são coisinhas que a gente vai descobrindo quando vai fazendo os gráficos. Quando vocês ensinarem, vão ensinar precarizados de ferramentas, e aí por não terem ferramentas vão ter que ensinar assim como a gente está falando aqui, né? Sem poder aprofundar porque não há muita matemática no seu domínio. Eita, que eu fiz conta pra caramba. Vamos fazer tudo de novo? Vamos entender. As contas que eu fiz na aula anterior estão aqui, ó. Coisa boa. Muita conta. Vamos lá, o que eu estava dizendo aqui era o seguinte. Você vai se encaminhar para a ideia de fazer o estudo do sinal, porque o estudo do sinal é a grande aplicação que vai mover essas coisas daqui em diante. E aí, para estudar o sinal, qual foi o primeiro passo que a gente deu? Bem, no caso da reta, a gente até pode olhar direto que se o A é positivo ela sobe, se o A é negativo ela desce. Aqui nesse caso, quando a gente for estudar o sinal, o A ser positivo a concavidade é para cima, o A ser negativo a concavidade é para baixo. Opa, legal. Mas a gente precisa saber do zero da função, ou seja, a gente precisa calcular onde é que f de x dá zero, né? E agora, diferente do que acontece quando é uma reta, calcular que o f de x dá zero não é tão simples. Na verdade, foi um problema que durou anos, né? A humanidade discutiu isso durante anos e não tinham essa nobreza das nossas variáveis, né? Essa maneira de chamar as coisas de x. Então, estudar os zeros da função para a gente pensar depois em fazer o estudo do sinal. Ele dá uma demonstração aqui, eu até peço a vocês que leiam, mas eu vou dar a minha, que eu gosto mais dela. Eu gosto mais da minha demonstração. Que eu quero avisar assim, ó. Primeiro, o primeiro problema que surge, não escrito de maneira tão elegante como a gente escreve hoje em dia, mas por exemplo, se você tiver uma incompleta em B. Se você tiver uma incompleta em B e quiser saber quando é que essa função dá zero, é tranquilo, né? É só passar o C para o outro lado. Opa, aqui é 2. AX2 mais C. Então é só passar o C para o outro lado, fica menos C, e passa o A para dividir. Bem, desde que esse resultado seja um número positivo, então você vai ter que x pode dar tanto o resultado positivo quanto o resultado negativo da fração, né? Da raiz da fração menos C sobre A. Isso se esse menos C sobre A for maior do que zero. Se for menor do que zero, aí você entra no conjunto dos números complexos. Mas vocês vão ter disciplinas que vão tratar melhor dos números complexos depois. Então eu não vou invadir essa parte dos números complexos. Quando vocês estiverem dando aula, se você estiver dando aula disso no ensino fundamental, vocês vão ter que dizer assim aos alunos: não existe uma raiz real. E aí vocês podem dizer a eles: olha, existe um conjunto onde vai ter resposta. Só que vocês só vão estudar isso lá para o terceiro ano do ensino médio. Ou vocês podem explicar logo o que é o conjunto dos números complexos. Isso vai depender de cada profissional e da turma que estiver trabalhando. Porque você pode estar diante de uma turma que vale a pena dizer, que vai ser legal. Ou você pode estar diante de uma turma ou de uma escola, né? Você pode estar numa escola particular. Tem escola particular que, se você disser que vai espremer um pouquinho o cérebro do aluno, aí a escola quer espremer a sua carteira de trabalho, né? Quer mandar você ir embora. Então você vai ter que decidir se é um lugar onde você se sente à vontade para ensinar um pouco mais de matemática, se você tem liberdade, ou se é o tipo do lugar que lhe mandam embora qualquer aperto que você dá. No caso, eu vivo no céu, né? Porque na UFAL a gente fica à vontade de apertar o cérebrozinho de vocês, sem problema, a gente não é ameaçado de ser colocado para fora, pelo menos não é ainda. Então a gente consegue fazer uma formação séria e apertar o suficiente para vocês aprenderem muito. Mas quando vocês estiverem na vida profissional, vão ver que às vezes você tem que decidir não ser tão profundo na matemática que deveria ser para poder garantir o seu emprego. Isso acontece, tá? Eu já tive esse tipo de situação. Graças a Deus eu fugi das instituições particulares por causa desse tipo de coisa. Mas sabe-se lá a vida, né? Talvez um dia eu precise de novo, então fica calado. Mas nunca gostei. Sempre fui pressionado a aprovar aluno que não merecia.
Bem, então tá aqui. Essa parte é tranquila. Você, quando for incompleto em B, você no instante sabe fazer. Exemplo, né? Vamos dar um exemplo. F de x igual a 2x ao quadrado menos 4. Aí eu igualo a zero, por exemplo. Então o 4 vai passar para o outro lado, x ao quadrado vai ser igual a 4 dividido por 2. Veja que eu tomei o cuidado de colocar menos aqui, colocar mais aqui, porque aí quando ele passar para lá, que esse passar para dividir, o resultado dá positivo. E aí eu descubro que x ao quadrado seria 2. Então o x tanto pode ser a parte positiva, pode ser positivo, ou a parte negativa da raiz de 2, né? Ou é mais raiz de 2 ou ele é menos raiz de 2. Pronto, você achou a raiz da função. Então é facinho, né, quando é incompleto em B. Ok. Aqui, ó, já estava pronto, ó, incompleto em C. Aí vamos lá. Se for incompleto em C, aí você vai estar com f de x igual a x2 mais bx. Tá, aí eu igualo a zero. Coloco o x em evidência, né? Aí eu tenho x vezes ax, aí eu tenho ax2, né? Mais b. Eu faço isso, eu coloco o x em evidência. Aí eu tenho um produto que está dando zero. Isso significa dizer que o x é igual a zero ou o outro fator, que é o ax mais b, é igual a zero, certo? Um desses dois é zero. Ou o x ou o ax mais b. Ok. Se for o x, pronto, já é uma resposta. X igual a zero. Se não, aí você passa o b para o outro lado e passa o a para dividir. Então, o x pode ser o valor que você vai obter assim, ou vai ser zero. Para não dizer que eu não falei das flores, vamos colocar um exemplo numérico, né? Sei lá, aqui eu não preciso me preocupar porque aqui sempre vai dar dois resultados, não preciso me preocupar com o sinal. 2x2 mais 3x igual a zero. Igualo isso a zero. Aí o que vai acontecer? Vou colocar o x em evidência. Aí eu vou ter x vezes 2x mais 3. Isso é igual a zero. Então tem duas respostas. Uma possibilidade é o x ser igual a zero. A outra possibilidade é o 2x, né? Então, ou o 2x mais 3, o 2x mais 3 é igual a zero. Aí o x vai ser igual a menos 3 dividido por 2. Pronto. Tenho também duas respostas. Então, no caso em que o b é igual a zero, eu tenho duas respostas, mais ou menos as de 2. E no caso em que o c é igual a zero, eu também tenho duas respostas. Na verdade, o teorema fundamental da álgebra diz que se você estiver dentro de um corpo completo, bem, infelizmente a gente não sabe ainda o que é um corpo, mas se o corpo é algebricamente fechado, né, se ele está completo lá, é assim que se diz, acho que sim. Se ele é completinho, né, então todas as raízes dos polinômios dele, né, estão nele, né, como é o caso do conjunto dos números complexos, não é o caso dos números reais. Aí o que acontece? O número de raízes dessa equação aí polinomial é exatamente igual ao grau do polinômio. Então, se o grau do polinômio é 2, no conjunto dos números complexos, eu garanto sempre que teremos duas raízes, né? Duas raízes. Nem mais, nem menos. Elas podem até se repetir, mas são duas, tá bom? Duas raízes. Se ela se repete, a gente diz que ela tem uma multiplicidade, mas sempre a gente considera duas, mesmo que essas duas sejam iguais. Então tem duas raízes, tá? Vai ter duas. Ok, então esses são os casos em que o B é zero e o C é zero. Tá,
Esses dois casos não deram grandes problemas para a humanidade, não. A humanidade resolveu até com uma certa facilidade. Mas se você ler aí um livro de história da matemática, vai ver que resolver a equação completa deu trabalho. Resolver a equação completa deu trabalho. E aí muita gente sofreu bastante para poder concluir como resolver, e o famoso Bhaskara organizou as coisas, escreveu um texto em que sintetizava as ideias de muita gente. Aqui no Brasil, acho que na França também, as pessoas chamam essa fórmula de Bhaskara. Boa parte dos países do mundo não chama. A gente continua chamando então. Né? Então veja só. Se a função que lhe for dada, f de x, ela for completa, e você quer saber quando isso dá zero, não é tão elementar, né? Porque você coloca o c para o outro lado, mas você fica com ax2 mais bx. Aí não adianta colocar o x em evidência, porque não está dando zero. Você não vai ter a mesma facilidade que teve quando era incompleta em c. Que mais? Não tem, né? Se mexe, não sai fácil. Mas aí, as ideias que o Bhaskara compilou, elas podem ser resumidas em 2 passos. Nem estou considerando o C passar para o outro lado como sendo um passo. Mas pode ser resumido em 2 passos. Eu passo o C para o outro lado, aí eu tenho que o AX2 mais o BX passa a ser igual a menos C, né? Passa a ser igual a menos C. Então, os 2 passos que eu me refiro é o seguinte: você pode multiplicar essa expressão por 4 vezes o valor do A. Aí você vai ter 4A vezes AX2, vai ficar 4A2x2. Aí aqui vai ficar 4ABX. E aqui vai ficar menos 4AC. E aí agora você vai e soma B ao quadrado. Aí você passa a ter 4A2x2 mais 4ABx e mais B ao quadrado. Escrevi o B ao quadrado do lado esquerdo, aí vou escrever também do lado direito. B ao quadrado menos 4AC. Pronto. Esses foram os 2 passos que Bhaskara percebeu que resolvia o problema. Multiplicar por 4A, porque na verdade eles não trabalhavam com a igualdade, com a expressão igual a zero. Eles trabalhavam igual a um número. Então nesse nosso caso é o nosso número menos C, né, que a gente passou para o outro lado. Então quando você multiplica por 4A e depois você soma o B ao quadrado, você ganha um quadrado perfeito do lado esquerdo. Foi isso que foi percebido por quem brincou com essa equação antes mesmo do Bhaskara, e ele sintetizou no texto. Não de maneira tão elegante como a gente faz hoje, repito, porque a gente tem um domínio matemático, uma escrita que foi desenvolvida por gênios do passado, né? Mas o que foi notado foi o seguinte, ó, isso daqui é um quadrado perfeito. Esse cara daqui, ó, ele é 2ax ao quadrado, né? 4 ao quadrado, 2 ao quadrado, 4, a ao quadrado, x quadrado. E aí você olha para mais b aqui, ó, mais b, e diz que isso daqui ao quadrado vai dar isso, ó. Que isso aqui ao quadrado é isso, e b ao quadrado é o que está aqui. E 2 vezes o primeiro vezes o segundo é justamente 4abx, né? 2 vezes o primeiro vezes o segundo é isso. Então, esta parte aqui, este nosso lado esquerdo aqui, ele é exatamente isso. Tá? E aí acabou o problema, né? Porque do lado de cá você está com b quadrado menos 4ac. Você já começa a perceber que é uma expressão que você conhece. Aí você extrai a raiz quadrada dos 2 lados. Mas lembre-se, se você tem que x está ao quadrado e isso dá como resposta 3, 9, né? X ao quadrado dá como resposta 9. Quando você vai extrair a raiz quadrada de x ao quadrado, isso daqui não é exatamente a raiz de 9, não é? Porque a raiz de 9 é 3.
Mas o problema é que tanto 3 quanto menos 3 ao quadrado vai dar 9. Então, na verdade, a raiz de 9 é 3, mas o x não é só o 3. Então, isso daqui, na verdade, vai dar mais a raiz de 9 ou menos a raiz de 9. Então, vai dar mais ou menos 3. Tá certo? Então, isso não é a raiz do x. Quer dizer, isso não é exatamente o x. Isso é mais ou menos o x. Então, quando eu extraio a raiz quadrada desses dois lados aqui, né? Quando eu extrair a raiz quadrada de 2ax mais b ao quadrado, isso vai ser mais ou menos a raiz quadrada de b ao quadrado menos 4ac. Pelo simples fato de que eu estou extraindo a raiz quadrada de alguma coisa que está ao quadrado e algo que eu não sei. Então eu sei que isso pode dar mais ou menos o resultado. Conclusão, eu sei que o que está aqui dentro, o 2ax, né? 2ax. O 2ax mais b, ele é mais ou menos a raiz quadrada do b ao quadrado menos 4ac. Né? Assim como aqui, né? Isso daqui é o x, né? O valor do x. O x ele é mais ou menos 3. Tanto mais 3 quanto menos 3 elevado ao quadrado dá 9. Bem, aí aqui eu passo o b para o outro lado, aí eu tenho que 2ax é igual a menos b, mais ou menos a raiz quadrada do b ao quadrado menos 4ac. E aí eu passo 2a para dividir, e eu tenho que o x é igual a menos b, mais ou menos a raiz quadrada do b ao quadrado menos 4ac sobre 2a. Essa é a formulazinha que tradicionalmente no Brasil e na França e não sei se mais em algum lugar a gente costuma chamar de fórmula de Bhaskara, né? E isso é uma demonstraçãozinha clássica da fórmula de Bhaskara e o que eu gosto dessa maneira de demonstrar é porque fica claro que foram duas ideias ali, né? A ideia era completar o quadrado do lado esquerdo. E aí se percebeu que bastava multiplicar por 4 vezes o valor do primeiro coeficiente e depois somar o b ao quadrado. E aí o quadrado do lado esquerdo apareceria e acabou o problema, porque com o quadrado você extrai a raiz quadrada, né? Cancela o quadrado e automaticamente do lado direito você já tem a raiz quadrada de um número que vai te responder o problema, né? Então é uma demonstração clássica e bonita. Existem outras formas de se encontrar as raízes, professor? Existem, né? O pessoal mexe num monte de coisa, mas é que geralmente, Adilson, vai depender de especificidades da equação. Às vezes a equação tem umas propriedades que facilitam encontrar de outras maneiras. Aí a grande vantagem da fórmula de Bhaskara é que aí a gente não está preocupado como é a cara da equação. A equação não precisa, sabe? O coeficiente pode ser par, o coeficiente pode ser ímpar, não interessa. A equação resolve tudo. Existem outras maneiras em equações mais particularizadas. De repente, se você forçar que o A é igual a 1, aí você encontra outras maneiras de fazer, né? As relações de Girard, por exemplo, ajudam a resolver. Então, vai depender muito de especificidades. E a grande vantagem da fórmula de Bhaskara é que ela não se preocupa quem é o A, o B e o C, ela resolve e acabou, entendeu? Por isso ela é tão útil e usada e implementada, né, nos sistemas computacionais da vida. Então tá aí. Essa é a tal fórmula de Bhaskara. A gente sabe que, como eu vou extrair a raiz quadrada de um número aqui, esse número ficou muito importante. A gente chama ele de discriminante e representa ele pela letra delta, né? B ao quadrado menos 4ac é o discriminante. Por que ele passou a ser importante? Porque se o delta ele for maior do que zero, eu consigo extrair a raiz. Se o delta
for igual a zero, eu também consigo extrair a raiz. Agora, se o delta for menor do que zero, aí eu não consigo extrair a raiz como número real. Então, quando isso acontece, você está diante de raízes complexas. Raízes complexas. Se você estiver dando aula no nono ano, você vai dizer que não existe raiz real. Quando você chegar no terceiro ano do ensino médio, você vai ter que ensinar o menino a calcular as raízes complexas. Se o delta for zero, isso significa que isso daqui é zero, note que não é mais importante o mais e o menos, né? Porque vai ser mais ou menos a raiz do zero sobre o 2a. Então, de certa forma, é como se nós passássemos a ter apenas b sobre 2a como raiz. Né? Não tem mais o mais e o menos. Ou seja, se você chamar uma raiz de x' e a outra de x duas linhas, como a gente costuma fazer, elas serão iguais. Então, se o delta é zero, as raízes são iguais. Se o delta é menor do que o zero, você tem raízes complexas. E se o delta é maior do que o zero, você tem raízes reais. E aí pode calcular tranquilamente, tá? Por isso que ele é chamado de discriminante. Ele diz a você, discriminante. Ele diz a você para onde você está indo, né? Se ele der maior do que zero, eu tenho raízes reais. Se ele der zero, eu sei que eu tenho as duas raízes iguais. E se ele for menor do que zero, eu sei que as minhas raízes são complexas. Tá certo? Bem, acho bem legal, bem elegante isso aqui. Muito bonito, né? Ele demonstra aqui bonitinho, tá? De uma outra maneira. Aqui ele colocou o A em evidência e saiu agrupando. Fica interessante, façam uma leitura, vejam se entendem essa outra demonstração. Eu prefiro a minha abordagem. Bem, aí significado geométrico das raízes, né? Então agora, se a gente conhece bem o tal do delta, a gente pode pensar no significado geométrico das raízes e tentar resumir o que significa o tal do delta que a gente acabou de brincar com ele. O que acontece é o seguinte: as raízes são os pontos onde o f de x é zero, né? Então peguei esse x aqui, e calculei a f, vai dar zero, porque é um ponto que está em cima do eixo x. O f de x dele é sempre zero. Então essas são as raízes. As raízes são os pontos onde o gráfico passa no eixo x. Né? São os pontos onde ele passa no eixo x. Agora o que acontece? A gente acabou de dizer que se o delta é maior do que zero, você tem raízes reais. Então você tem duas raízes reais distintas. E o gráfico é desse tipo. Toca no eixo x duas vezes. Se o A for positivo. Agora, se o A for negativo, você vai se deparar com uma parábola para baixo, tocando duas vezes quando o delta é positivo. Então, toca duas vezes, são duas raízes distintas, só que para baixo, porque o A é negativo, né? Ele construiu aqui essa daqui, né? x2 menos 4x mais 3. Foi o gráfico dessa função aqui que ele construiu. Então, o que a gente nota? As raízes dessa função são 1 e 3, né? Faz as contas, as raízes são 1 e 3. Então, você marca o 1 e o 3 e sabe que o gráfico tem uma parábola, é uma parábola com concavidade para cima, porque o valor do A é 1. Então, assim você consegue ter uma ideia de como é o gráfico. Uma outra coisa imediata que você sabe é esse ponto aqui, ó. Quando você pegar x igual a zero, né, se você for calcular o f de zero, aqui é zero, só vai sobrar o 3. Então esse número c aqui é sempre onde a função vai tocar o eixo y. O número c indica onde a função vai tocar o eixo y. Então tem três pontos que é imediato.
Os dois onde ela toca na raiz e o ponto onde ela toca no eixo y. Ela toca no eixo y no valor c e ela toca nas raízes onde f de x é igual a zero. Certo? Então, bateu o olho na função, você já deve ganhar essas informações de imediato. Olha para o valor c, sabe onde toca no eixo y. Calcula as raízes, sabe onde toca no eixo x. E se você souber 3 pontos de uma parábola, né, de uma função quadrática, automaticamente você sabe, você só precisa saber esses 3 pontos. Você vai saber quem é o a, quem é o b e quem é o c. Portanto, você vai conhecer a função toda. Que dando esses 3 pontos, você consegue encontrar a função toda. Né? Porque são 3 incógnitas e 3 informações. Você consegue. O que mais aqui? Máximos e mínimos. Ótimo. Agora, para a gente saber quem é o máximo e quem é o mínimo de uma função, a gente tem que saber calcular o x do vértice e o y do vértice. Tem que saber calcular o x do vértice e o y do vértice. Vou apagar para vocês não olharem para o que já foi feito aqui. Vamos fazer de novo, para ficar claro. Então vamos lá. X do vértice e y do vértice. Se a parábola tem a concavidade voltada para cima, ou seja, quando você está diante de A positivo, o vértice está aqui embaixo. Então, quando você calcular, pega o x do vértice aqui, calcula, né, o f. Você vai fazer a conta do f calculado no x do vértice. Certo? E você está na situação em que o a é positivo. Ora, então quando você calcular aqui no x do vértice, vai lhe dar o y do vértice, né? Que o vértice é simplesmente um ponto. E esse cara vai ser negativo. Então o f do x do vértice, que nada mais é do que o y do vértice, ele vai ser negativo quando você estiver com a maior do que zero. Então você vai atingir o valor mínimo da parábola. O valor mínimo da parábola. Então a positivo, y do vértice te dá o valor mínimo. Aí se o a é negativo, com cavidade voltada para baixo, você vai calcular o f no x do vértice para obter o y do vértice. E agora ele é na parte de cima do gráfico. Então quando o a é negativo e você vai calcular o f no x do vértice, você vai encontrar o y do vértice e ele será positivo. Ele será positivo. Ok? E você estará diante do máximo. Na verdade eu estou errado, né? Deixa eu corrigir. O y pode ser até negativo, ou pode ser positivo também, porque isso pode ser assim, né? E aí o y do vértice pode ser até positivo, não tem problema. Mas ele continua sendo o mínimo da parábola, né? Deixa eu corrigir isso. A mesma coisa aqui, ó. O y do vértice pode ser positivo ou negativo, né? Porque o gráfico disso poderia ser aqui embaixo, sem problema. E aí o y do vértice seria negativo. Mas o que importa é que ele seria o máximo, né? Então quando a é negativo, você está diante do máximo. E quando a é positivo, você está diante do mínimo. Pronto, corrigi. Certo? Então ele está aqui destacando o máximo e mínimo. Beleza. Mas e aí? E o vértice da parábola, como é que eu encontro? O x do vértice, né? O vértice é um ponto. O x do vértice é facílimo de achar. Vocês vão concordar comigo que o x do vértice é fácil. Quando você quer achar um ponto que está no meio, você faz a média. Sempre isso, né? Então você tem x igual a 5 e x igual a 3. Você quer saber qual é o x do meio, entre o 5 e o 3. Você soma o 5 com o 3 dá 8 e divide por 2 dá 4. Né? Então entre o 3 e o 5 está o 4. Você tem o x igual a menos 1 e o outro igual a 8. Você quer saber o cara que está no meio. Você soma o menos 1 com o 8, que dá 7, divide por 2 e descobre que é o 3,5. O ponto
o valor 3,5 do x está exatamente no meio entre o menos 1 e o 8. Certo, Milena? Até mais. Então, para achar o x do vértice é muito fácil, né? Você quer achar o x do vértice, você pega o x', soma com o x duas linhas, né, que são as duas raízes, e divide por 2, né? Se aqui é uma raiz e aqui é outra raiz, e você quer saber o cara que está no meio, você soma, vou chamar essa daqui de x', x duas linhas, você soma os dois e divide por 2, você acha esse ponto aqui do meio, tá? Não importa se a concavidade é para cima ou para baixo, né? Tá aqui o x', tá aqui o x duas linhas, você soma e divide por 2, aí dá o ponto do meio. Então tranquilo demais, né? É só somar e dividir por 2, qualquer um encontra, ok? Se você já souber as raízes, você usa a fórmula de Bhaskara, acha as raízes, soma os dois e divide por 2, ninguém vai precisar fazer nenhuma outra manobra mais complexa que isso. É só isso mesmo. Certo? Então, achar o x do vértice é fácil. Calcula por Bhaskara as duas raízes, soma as duas, divide por 2, você acha o x do vértice. Mas a gente pode dar uma fórmula para isso. Não é necessário, mas a gente pode. Como é que a gente faz a fórmula? Assim, ó. Acabei de te dizer que é só somar os dois e dividir por 2, né? Quem é o x'? O x', ele é igual a menos b, né? Mais a raiz, vou escrever assim, tá? A raiz do delta, né? Que é o b quadrado menos 4ac sobre 2a, sobre 2a, né? 2a. Isso é o x'. E aí, quem é o x duas linhas? É o menos b menos a raiz do delta, novamente sobre 2a. Novamente sobre 2a. Aí eu quero achar o x do vértice. O que eu vou fazer? Eu vou somar essas duas coisas e dividir por 2. Então vai ser menos 2, ou menos b, mais menos b mais a raiz do delta, dividido por 2a, que isso é o x'. Aí menos b menos a raiz do delta, dividido por 2a, porque isso é o x duas linhas. Aí pego esses dois e divido por 2, né? X' mais x duas linhas, divido por 2. Bem, em cima, no numerador, a gente tem uma soma de frações com denominadores iguais. Então a gente vai repetir o denominador e vai somar os numeradores, né? Aí vai ficar menos b mais a raiz do delta, aí mais, né? Não vai mudar o sinal de ninguém aqui, então vou escrever de novo, menos b menos a raiz do delta, e tudo isso vai ficar dividido por 2. Aí mais b ou mais delta, né? Mais raiz de delta com menos raiz de delta dá 0. Então você tem que o x do vértice vai ser igual a menos b com menos b, menos 2b, dividido por 2a, e tudo isso vai estar dividido por 2. Tudo isso vai estar dividido por 2. Ora, então x do vértice é igual, cai o 2 com 2, né? Fica menos b sobre a, menos b sobre a, e isso dividido por 2. Aí repete a primeira, menos b sobre a, e multiplica pelo inverso da segunda, né? Você considera 2 sobre 1, aí você inverte, fica 1 sobre 2.
E aí você descobre que o x do vértice é menos b sobre 2a. Que é o que ele escreveu aqui, ó. X do vértice é menos b sobre 2a. Ok? Precisa da fórmula? Precisa decorar? Não, não precisa. Porque é a média entre o x' e o x2'. Você calcula as duas raízes, soma as duas e divide por 2. Provavelmente é mais rápido do que ficar decorando o que é menos b sobre 2a. Mas se você quiser decorar, a fórmula é essa. A outra é bem pior. A outra demonstração é mais chata. Caiu de novo aqui, deixa eu pegar. A demonstração é mais chata. A demonstração do y do vértice. A outra vamos fazer, né? Que é mais chata e mais bonita. Vamos fazer. Então veja só. Vocês vão concordar comigo que se aqui é o x do vértice, quando eu calculo o f no x do vértice, eu tenho como resposta o y do vértice. Ou seja, f do x do vértice me dá o y do vértice. Bem, quem é f? F de x é ax2 mais bx mais c. Né? Essa é a f com a qual a gente está tratando. Então, quem é f de x do vértice? F do x do vértice, a gente acabou de verificar que o x do vértice é menos b sobre 2a. Então, f do x do vértice, né, é f calculado em menos b sobre 2a. F de menos b sobre 2a. Aí o que é isso? Isso é a vezes menos b sobre 2a ao quadrado, né? Coloquei no lugar desse x ao quadrado. Aí mais b vezes menos b sobre 2a. E ainda tem quem? O c, né? Mais c. Pronto. F do x do vértice é isso. E isso daqui vai ser o y do vértice. Aí é só fazer conta. Bem, você tem que o f... Vou chamar isso daqui de x do vértice, pode ser? Não, deixa assim. Menos b sobre 2a. Pode ser que alguém se confunda se eu chamar agora de x do vértice. Mas tá? Isso aqui é o x do vértice. Bem, faz essas contas. Vamos lá. Você está multiplicando a por quem? A por b quadrado, né? Eu não vou mais olhar para o sinal, porque menos ao quadrado vai dar mais. Aí aqui 4a quadrado. Né? O quadrado do de cima, o quadrado do de baixo. Agora aqui não vai dar mais, vai dar menos, né? Deixa eu mudar o sinal aqui, porque vai ficar mais b vezes menos b. Vai dar menos b quadrado sobre 2a. E c mais c. Isso é. Aí, ok. Continuando a brincadeira, isso é igual ao quê? Aqui é uma soma de frações com denominadores diferentes. Dá para dar uma melhorada logo aqui, né? Tiro esse a com esse 2. Né? Cancelo um a com o 2 aqui, porque era a vezes a, cancelo, divido a com a, né? Então ficou b quadrado sobre 4a. Então a soma de frações com denominadores diferentes. Esse denominador é 4a e esse é 2a. Note que 2 vezes 2a é 4a. Ou seja, esse 4a ele é um múltiplo do 2a. Isso me diz que o mínimo múltiplo comum entre eles dois é sempre aquele que é o múltiplo, né? Então esse é o múltiplo. Então o 4a é o denominador que representa o mínimo múltiplo comum. Aí 4a dividido por 4a dá 1. Vezes b ao quadrado dá b ao quadrado. 4a dividido por 2a, né? 4a dividido por 2a dá 2. 2 vezes isso fica menos 2b quadrado, né? 2 vezes o b quadrado, 2 vezes a parte de cima. E agora 4a dividido por 1, né? Porque eu posso considerar aqui a fração sobre 1. 4a dividido por 1 dá 4a vezes c
vai dar mais 4AC. E aí, bem, aqui tem b quadrado menos 2b quadrado. Então fica menos b quadrado, né? Mais 4AC sobre 4A. E aí, a gente olha para a parte de cima e está escrito assim, menos b quadrado mais 4AC. Aí a gente diz, rapaz, eu já vi algo parecido com isso, né? Era um tal de delta. O delta era b quadrado menos 4AC. E o que ficou em cima não é isso, é o contrário, é menos b quadrado e mais 4AC. Os sinais estão trocados. Ah, então aquilo é o menos delta, né? Porque, ó, se o delta ele é igual a b quadrado menos 4AC, então o menos delta ele é menos b quadrado e mais 4AC, né? É só trocar os sinais. É o que está escrito aqui, ó. Menos b quadrado e mais 4AC. Ah, então isso daqui na verdade é igual a menos delta sobre 4A. E isso é o f do x do vértice. Então isso é o y do vértice. O y do vértice é menos delta sobre 4A. Mostrei a vocês a título de curiosidade, porque na prática é muito mais fácil você calcular as raízes, somar e dividir por 2, aí você tem o x do vértice. Depois que você tem o x do vértice, você calcula na função, né? E aí você acha o y do vértice. É muito fácil, muito mais simples do que ficar lembrando de que o x do vértice é o menos b sobre 2a e que o y do vértice é o menos delta sobre 4a. Se precisar decorar, decore. Se tiver um problema que exija que você saiba disso, você tem que saber. Mas para fazer conta na prática, né, para encontrar as coordenadas do vértice, se o cara te deu a função, é mais fácil você achar a raiz, somar as duas, dividir por 2, achar o x do vértice, pegar o número que você encontrou e aplicar na função que você tem o y do vértice. Em geral é mais simples. Então, vértice da parábola. E aqui um resumo. Resumo legal de tudo que a gente disse sobre o delta e sobre o delta e sobre o A, né? O delta e o A. Aqui, ó. Se o A é maior do que o zero, a concavidade é para cima. Se o delta é maior do que o zero, eu tenho duas raízes, né? O gráfico toca duas vezes no eixo X. Aí aqui, o A é maior do que zero, concavidade para cima. Delta igual a zero, as duas raízes são iguais. O x' é igual ao x duas linhas. A é maior do que zero, concavidade para cima novamente. Delta negativo, não tem raiz real, não toca o eixo X. Não toca o eixo X. Raízes complexas. Por serem raízes complexas, o gráfico não toca o eixo X. Mas o gráfico existe, tá? Existe. Ele está todo acima do eixo X, porque o A é positivo, né? A concavidade é voltada para cima. Cuidado para não achar que o gráfico é só esse pedaço, tá? O gráfico continua infinitamente. Tá? O gráfico continua infinitamente. Então, como a concavidade é voltada para cima, ele não poderia estar aqui embaixo, porque senão ele tocaria o eixo X em algum momento. Ele está todo na parte de cima do gráfico. Deixa eu aproveitar para comentar sobre sinal, né? Que a gente vai falar em sinal, e sinal é muito importante. Note que aqui, ó, sinal positivo, sinal negativo, sinal positivo. Aqui todos os sinais são positivos, a função está toda em cima, menos no valor da raiz, onde ela vai ser zero. E aqui é todo positivo mesmo, sempre positivo. Não tem nem onde dá zero, muito menos negativo. Tá? A gente vai falar sobre isso com mais detalhes, mas já vai sentindo as coisas. Então, quando você está aqui, ó, com A maior do que zero e delta maior do que zero, você vai ter uma variação de sinal.
Quando você está com A maior do que zero e o delta é igual a zero, vai ser tudo positivo menos na raiz. E quando A é maior do que zero e o delta é menor do que zero, vai ser tudo positivo. Não importa o valor do x que você colocar na função, não esqueça, nós estamos falando da função f de x igual a x2 mais bx mais c. Então o que eu estou te dizendo é, nessa função, não importa o valor do x que você colocar, esse resultado dá sempre positivo, quando o delta for menor do que zero e o a for maior do que zero. Então aqui, concavidade para baixo, por quê? Porque o a é negativo. Delta maior do que zero, duas raízes diferentes. Delta igual a zero, uma única raiz, duas raízes iguais. E delta menor do que zero não toca na parábola, não toca no eixo x, portanto não tem raiz. Mas o gráfico existe. Ele é infinito para cá. E é por isso que ele é infinito para cá, e é por isso que a gente sabe que ele está na parte de baixo. Porque sendo infinito para cá, ele ia acabar tocando no eixo x se ele tivesse na parte de cima, né? Ele era obrigado a tocar o eixo x, porque ele é infinito. Ok? Ué, cadê a borracha? Foi. Ok. Esse resumo é um resumo importante. É sempre bom olhar para ele caso tenha dúvidas. Aí, dominando as funções, a gente começa a resolver inequações. Tá? Pelo que está estruturado lá no Moodle, eu coloquei inequações como sendo uma outra trilha, a quarta trilha. Mas a gente vai ficar brincando um pouco de segunda trilha, terceira trilha, segunda trilha, quarta trilha, porque a gente vai falar das funções e depois já vai falar de equações e de inequações. Então, é para falar casado já com a função, tá? Tá brincando numa e na outra. Mas aí a gente precisa falar de mais avaliações, né? Para que a gente tenha mais notas, tá? Quando sair daqui, eu vou ampliar o horário da prova para o final do dia de amanhã, porque está lá registrado só até o final do dia de hoje. Vocês podem fazer a prova até o final do dia de amanhã. Mas durante a semana eu já vou trabalhando a próxima prova, né? Que vai ser a parte de funções, né? A parte de funções antes de entrar em funções quadráticas, tá certo? A parte de função até função afim. Aí eu mando mais detalhes no grupo e no Moodle. Mando nos dois para que todo mundo fique sabendo, né, o que fazer. Bem, deixa eu encerrar a gravação.